A paz do Senhor Jesus a todos. Neste momento vamos dar continuidade do nosso Em Busca da Verdade, nosso estudo Em Busca da Verdade, não esquecendo do nosso lema: ao abrir a sua Bíblia, abra o seu coração, ok? E nós vamos hoje estudar a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, certo? Nós vamos ver no primeiro círculo aqui, vai falar sobre Adão e Eva, né? Eles foram criados na inocência e advertidos da consequência do pecado. Então vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Gênesis capítulo 2, aqui no versículo 15, deixa eu abrir aqui a versão King James. Vai, minha filha, me ajuda aí, por favor. Obrigado. Capítulo 2, versículo 15, vamos ler aqui, diz assim, ó: E assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só o que Deus fala: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Essa foi a advertência, essa foi a regra básica, a lei de Deus na inocência no jardim do Éden. Irmãos, às vezes nós criticamos, porque é tanta regra para isso, é regra para aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Irmão, Deus é Deus de princípios. Deus sempre trabalhou com regras. Deus sempre trabalhou com leis, desde o jardim, irmão. Desde o jardim. Então não vai ser agora que vai ser tudo escancarado. O céu não é casa de mãe Joana, para todo mundo entrar de todo jeito, qualquer jeito, ok? Não é porque nós vivemos na lei que na graça que estamos vivendo é de qualquer jeito, não. A lei foi feita para quê? Para mostrar o pecado. Nós hoje somos conscientes do pecado. Nós sabemos o que pode e o que não pode. Então, na graça agora, meu amigo, salvação individual, certo? Mas cada um é consciente dos seus atos. E como desde o princípio Deus trabalhou a lei do livre-arbítrio, hoje não é diferente. Ainda existe a lei. Existem duas leis que elas sempre tiveram em ação desde o início, desde o princípio. A lei do livre-arbítrio, né? O homem tem liberdade de escolha, ele pode escolher o que ele bem quer da vida, certo? O poder da decisão está em suas mãos. E a segunda lei é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher, ok? Tudo que nós fizermos em atitudes, em palavras, em ações, tudo nós iremos ter consequências. Sejam elas boas ou sejam elas ruins, vai depender daquilo que você plantou. Você não vai plantar uma bananeira e vai colher mamão. Não invento que isso não existe, tá? Você vai plantar banana, você vai colher, né, uma bananinha daqui a uns tempos, ok? E lembrando, irmãos, que o fruto sempre é maior do que a semente, do que aquilo que você plantou. Então tome muito cuidado com aquilo que você planta, porque a colheita ela vai vir e vai vir grande, vai vir, né? Todo mundo sabe que o fruto é maior do que a semente. Então, preste muita atenção naquilo que você planta, porque a colheita certamente virá e virá com tudo, ok? Então, preste atenção. Essas foram as leis e hoje elas continuam. Elas permanecem e vai permanecer até a consumação dos séculos, certo? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. O homem tem liberdade de escolha, ele escolhe o caminho que ele quer seguir, certo? Mas aí ele vai responder pela a sua decisão, pela sua escolha,
ok? Ele vai colher suas consequências. O caminho que ele escolher, ele vai ter suas consequências, tá bom? Isso só para esclarecimento. E o texto diz, né, ali logo após ele vai fazer a mulher, a Eva, né, que é a mãe. Ali Adão vai dizer que é o osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída, né? No momento, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Aí o que acontece? Porque por esse, olha o versículo 24, gente, pelo amor de Deus, isso é bíblico, isso é bíblico. Atenção, jovens, atenção, moços, moças, rapazes, né, donzelas. Preste muita atenção no versículo 24, pelo amor de Deus. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e ele se torna uma só carne. Pelo amor de Deus, cuidado. Planeje sua vida. Não vá casar para morar na casa de parente, por favor. Isso é bíblico. Deixe a guarda de seu pai e de sua mãe. Vai viver só com a tua mulher, rapaz. Ok? Viver debaixo de saia de mamãezinha. Cuidado que isso vai dar problema lá na frente. No entanto que Deus já vai logo mencionando sobre isso aí, desde o princípio. Certo? Olha o capítulo 3. Vamos ir para o capítulo 3 aqui, ó. A serpente entra no cenário, né? Voltando aqui ao nosso estudo. A serpente agora ela entra no cenário. A serpente é a besta mais sutil do jardim. Ok? Então, o que acontece lá no capítulo 3, no versículo 1? Era a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: presta atenção no que esta mulher vai dizer para a serpente. Preste muita atenção. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus não disse isso não, irmão. Foi Adão que te informou dessa forma, mas Deus não disse isso não. Olha o que ela vai dizer que Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis. Em outras traduções diz: nele nem tocareis, para que não morrais. Mas vamos ver o que Deus disse mesmo lá no capítulo 2? Ô Senhor, se esse bicho me ajudasse. Olha aqui no capítulo 2, no versículo... aqui no versículo... O versículo 16 diz assim, ó. No capítulo 2, versículo 16: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. E ponto. Acabou aí. Agora vamos imaginar a situação. Eu acredito que Adão não conhecia a mulher, porque mulher para ele foi uma novidade, né? Sejamos claros nisso aí. Porém, vamos imaginar que Deus deu entendimento para Adão, Deus deu a sabedoria para Adão, né? Adão foi um homem muito sábio, irmão. Foi ele que nomeou os bichos lá, né? Cada bicho recebeu o seu nome. Foi ele que teve a paciência do Jó, que ainda não existia, né? E nomeou todos os bichos lá. Você vê que é muito bicho, né? Insetos, animal, grande, pequeno, de grande porte, pequeno porte, né? Os aquáticos, os terrestres. Imagina só Adão nessa correria. Mas, irmão, não era nessa correria, porque era um lugar perfeito, né? Um paraíso. Vamos imaginar que ele chamava, o bicho vinha. Porém, tá bom, chega de imaginação. Então o que acontece? Ele, no entendimento dele, ele chegou para Eva e disse assim, ó: Ô Eva, mulher minha, amada minha. Olha a forma romântica que ele chegou para Eva, disse mesmo assim, ó: o osso do meu o osso do meu osso, escuta só o que Deus disse.
né? No versículo 23 ele vai dizer: esta assim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vamos imaginar que por aí ele não chamava de amor, de benzinho, não tinha essas coisas não na época, né? Depois com o tempo que foi evoluindo. Mas vamos dizer que na época era osso do meu osso, vem cá. Não é uma frase romântica para mulher. Na época. Não vai inventar de dizer isso agora, irmão, pelo amor de Deus. Pois bem, aí ele vai dizer: olha o que Deus diz. Do fruto, né? Vou usar aqui as palavras que Eva usou para a serpente. Do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis. E pelo amor de Deus, mulher, nem toque. Vamos imaginar que foi assim que ele falou. Porque, irmão, Eva, né, falou o que Adão passou para ela. Ou então a Eva teve a criatividade de aumentar um pouco mais, né? Mas como Adão teve aquela cautela, aquele cuidado, que mulher é mulher, a gente conhece, a gente sabe, glória a Deus pelas mulheres. Mas ele chega e diz assim, ó, nem toca, meu mano. Se pudesse dizer, ele ia dizer assim, nem chegue perto, né? Pra não morrer. Não, o negócio vai pegar pro nosso lado, né? Pra você ver, eu quero trazer aqui, só pra você ter pra nós ficar um pouquinho atento a esses dois momentos em que um foi em que Deus falou e outro foi que a mulher falou, né? De forma já acrescentada, mas vamos imaginar que foi Adão que instruiu ela dessa forma, certo? Isso a gente só vai saber na eternidade. Quando chegar lá a gente vai questionar como é que foi nos mínimos detalhes. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Olha só. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, irmão, veja só. Lá em 1 João, vamos lá, em 1 João capítulo 2, versículo 15. Isso aqui é um texto muito conhecido mesmo. Mas vamos analisar esse texto. Não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do mundo, não provém do Pai, mas do mundo. Então, irmão, veja só. Aqui no versículo 16, nós vamos ver 3 pecados. Em outras traduções diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Certo? Aqui nós encontramos 3 pecados. Esses 3 pecados foram o que derrubou Eva lá no jardim. Certo? No momento Adão não estava na ocasião, então vamos colocar apenas no contexto de Eva, tá? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Vamos voltar lá para o texto que nós estávamos lendo. Capítulo é o capítulo 3, certo? Vamos ver aqui, ó. Quando a mulher observou concupiscência dos olhos, que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo carnal, muito atraente aos olhos, concupiscência dos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, a soberba da vida. Aí estão os 3 pecados que lá no apóstolo João ele vai mencionar na sua epístola, né? E foram esses que derrubou Eva, irmão. Esses pecados têm derrubado muita gente nos dias atuais. Desejo carnal, desejo dos olhos. Os olhos são, né, as janelas da alma. Então tome muito cuidado com o que os seus olhos andam vendo por aí, viu? Vigia, irmão. E a soberba da vida. Eita, a soberba tem derrubado muita gente. Cuidado com a soberba, irmão. A soberba
tirou o querubim ungido de seu lugar onde ele foi colocado e tirou a glória, o poder em que ele foi criado. E assim agora se repete na vida de Adão e Eva. Esses 3 pecados derrubaram e tiraram o homem do paraíso, da comunhão com Deus. E isso tem se repetido. Muita gente tem perdido a comunhão com Deus por causa desses 3 pecados. Os desejos carnais, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Cuidado, muito cuidado. Ok? E aí o que aconteceu? Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Veja só o que o pecado faz com o ser humano. Irmãos, quando nós estudamos, primeiro, nós estamos falando sobre a dispensação da inocência. Irmão Kevin, o que é a dispensação? A dispensação, ela é um período de tempo no qual Deus se relaciona com o homem, de modo particular. Ou seja, é um período, né, de provação que sempre termina em julgamento. Todas as dispensações vão terminar em algum julgamento. Por causa de quê? Por causa do pecado do ser humano. Ok? Desde o momento que o pecado entrou no mundo, a partir dali, né, houve Deus, ele através das dispensações, através de cada tempo em que Deus trabalhou com o homem, ali Deus tentou trazer ou recuperar a comunhão que ele tinha tido com o homem no passado, certo? Como até os dias de hoje. Isso se repete. Mas veja só, irmão, lá no paraíso havia de tudo para suprir as necessidades do homem, lá no Jardim do Éden, ok? Havia de tudo. Não havia algo que eles pudessem sentir falta. Não. Tudo que havia no paraíso ali era suprir a necessidade deles. Mas veja só. Quando Eva comeu o fruto proibido e Adão deu a Adão, fazendo pecar também, nós sabemos que todos nós temos o poder de influenciar alguém. Todos nós, digo de modo geral. Seja para coisa boa, seja para coisa ruim, né? Através das nossas ações. Então nós influenciamos as pessoas através das nossas ações, seja para coisa boa, seja para coisa ruim. Mas quando se trata de pecar, a gente pode imaginar a seguinte questão: se Deus fez um homem à sua própria imagem, por que Deus não fez ali um homem e fez ele incapaz de escolher o pecado? Seria algo interessante, né, a gente pensar sobre isso. Ali o Gênesis 1:27 vai falar que Deus o fez à sua imagem e semelhança, né? Então, vamos analisar a seguinte questão: se Deus fez o homem à sua própria imagem, por que não o fez incapaz de escolher o pecado? Uma pergunta interessante, né? Mas veja só, se Deus tivesse feito assim, na verdade, não teria havido nenhuma ofensa. Não teria havido feito nenhuma condenação, nenhum julgamento, nada. Mas também não teria havido nenhuma adoração voluntária e verdadeira que fosse agradável a Ele. Se não há nenhuma oportunidade para o aparecimento, veja só, irmão, se não há nenhuma oportunidade para o aparecimento de um Caim, todos lembram quem é Caim? Caim lá, o agricultor, né, que levou sacrifício a Deus, porém seu sacrifício, sua oferta foi rejeitada. O de Abel, que era pastor de ovelhas, lá na sua oferta, deu sua oferta lá de sacrifício e foi aceita perante Deus. Então veja só, se não há nenhuma oportunidade para o aparecimento de um Caim, não há também oportunidade alguma para um Abraão caminhar com Deus pela fé. Deus não encontraria satisfação alguma em um mundo de bonecos.
Deus não fez robôs, Deus não fez marionete para fazer aquilo que só ele, o que ele bem quer. Ok? O homem foi feito à imagem de Deus, mas ele tem o seu livre-arbítrio, ele escolhe o que ele bem quer fazer da vida, certo? Então veja só, todos nós temos o poder de influenciar, todos nós. Eva errou e influenciou Adão a errar também, certo? Então nós sempre influenciamos alguém com as nossas ações. Um exemplo, se um pai ele peca diante dos filhos, o mesmo pecado sem dúvida vai se repetir na vida dos filhos, ou dos netos, ou dos bisnetos, ou assim sucessivamente. Mas sempre vai refletir. As suas ações, elas vão refletir futuramente na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, certo? E assim sucessivamente. Então tome muito cuidado, irmãos, com as suas ações. Cuidado, né? Influencie as pessoas para o bem, para fazer a vontade de Deus, para buscar a Deus, para se encher de Deus, para se aprofundar das coisas de Deus. Irmão, não influencie as pessoas para coisa errada, certo? Para mentira, para fofoca, para o disse-me-disse. Não influencie as pessoas para fazer o que é errado. Influencie para fazer o que é bom e agradável aos olhos de Deus, ok? Então veja só, eles pecaram, né? Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, versículo 7. Em seguida entrelaçaram folha de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Veja só, eles se sentiram nus, né? E procuraram se cobrir com folhas de figueira. Fizeram cintas para cobrir-se. Essa palavra cinta na versão hebraica, na tradução, você vai ver que ela tem o seu significado traz o entendimento de que eram roupas, que eram peças apenas para cobrir as partes íntimas, ok? Não para cobrir o corpo todo. Então, ali naquele momento eles viram, né, sentiram nus, sentiram envergonhado, né, de estar um na frente do outro, e ali procuraram uma forma de cobrir a sua nudez, cobrir ali a sua vergonha, ok? Naquele dia, quando sobrava a brisa vespertina, um homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de... Oh, meu Deus do céu, imagina só. Imagina, irmão, toda vez quando você vê Deus chegando em algum lugar, olha a versão King James o que diz. Quando soprava a brisa vespertina, né, de tarde, no finalzinho da tarde, o homem e sua mulher ouviram o som. É incrível como Deus gosta de barulho, né? Deus vive no meio de barulho e quando chega, ainda chega no meio de barulho. Ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim. Meu Deus do céu, meu pai, uma coisa gloriosa, irmão. Nós como cristãos, nós como crentes em Cristo Jesus, que temos e aguardamos a esperança do arrebatamento da igreja, né, de morar com Ele eternamente. Muitas das vezes a gente imagina, voa alto, né? Imagina bem alto assim, concernente à presença de Deus. Às vezes eu fico imaginando, Senhor, e por incrível que pareça, por mais que a gente tente, a nossa mente ela nunca vai chegar, né, próximo daquilo que Deus tem reservado para nós. Então, veja só, o texto diz: procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Porque é isso que o pecado faz, irmão. O pecado, ele vai trazer duas coisas. Primeiro, o sentimento de culpa e o sentimento da vergonha, né? A culpa é depois que a pessoa comete o ato, vai se sentir culpada por aquilo, a sua consciência vai ficar ali trabalhando naquilo, e conforme for, ela vai se sentir envergonhada. Daqui a pouco ela sente
uma pessoa tão envergonhada que ela não vai querer mais estar na presença de Deus, e aos poucos ela vai se apartando. Por isso que as pessoas, elas se distanciam da presença de Deus, por causa do pecado. Irmão, ninguém sai da presença de Deus da noite pro dia. Tudo tem uma origem, né? Tudo teve um começo, ok? Não acontece assim da noite pro dia. Não acontece no estalar de dedos, né? Vai começar de pouquinho em pouquinho, a pessoa vai se envergonhando, a culpa, o sentimento de culpa vai ficar, né, ali na sua consciência, ali direto, e aquilo ali vai afastando a pessoa de Deus. Essa é a consequência do pecado, irmão. E não tem pra onde correr, não, ok? Não tem pra onde correr. Então o que acontece? O Senhor chama Adão: Adão, onde estás? Né? Ali Deus vai, no momento, chama Adão, certo? E o versículo 10: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Irmão, Deus sabia, claro que Deus sabia que ele tinha desobedecido. Claro que Deus sabia que um homem tinha pecado. Então por que ele pergunta? Irmão, Deus é tão poderoso em sua onisciência, conhecedor de todas as coisas. Vamos ver lá em Romanos capítulo 10, só um mínimo detalhe. Um detalhe pequeno que muitas das vezes a gente esquece. Certo? Como diz o bom paraense, bem jeitinho. Nada contra, viu? Nada contra os paraenses. Minha avó é paraense. Vamos lá. Todavia a justiça, versículo 6. Todavia a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer o do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê com a justiça e com a boca para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja só, irmão. Quem vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então veja só. Deus era ciente desta palavra aqui, ó. Se com a tua boca confessares, ok? Se com a tua boca confessares, e com a boca se faz confissão. Então o que Deus estava querendo para a salvação? Então o que Deus estava querendo para Adão? Ele estava querendo trazer uma forma de Adão, para ele se redimir. E a remissão, além na época, aí como ainda, né, apesar de que não era lei, mas o sacrifício, o sangue que era derramado no Antigo Testamento era que podia remir os pecados, né? E além disso também a boca, né, que ainda não havia lei. Então o texto diz que onde não há lei não há pecado. Porém, Deus, sendo onisciente, né, fez com que Deus proveu uma forma de trazer a salvação para Adão. Não estou dizendo, não estou afirmando que só porque Adão falou, confessou, é que ele foi salvo. Não, irmão. Houve depois, né? Quando você vai olhar a história ali, você vai ver uma série de situações, certo, que aconteceram. E se Adão foi salvo ou não, isso a gente só vai saber na eternidade. Porém, nós temos entendimento que o momento que você confessar, o arrependimento, a primeira coisa, antes do arrependimento, o arrependimento ele é acompanhado de reconhecimento. Quando a pessoa reconhece quem ela é, certo? E o reconhecimento vem a segunda parte, que vem o confessar. Quando a pessoa reconhece, confessa verdadeiramente o que ela fez, o que ela fez de mal aos olhos do Senhor,
e reconhece que não é nada diante do Eterno e suplica por perdão, né? Que isso seja um ato sincero e verdadeiro, que esse é o arrependimento. O arrependimento não vem só por palavras, né? Mas ela vem através de atitude também. Então existe uma série de situações. Então o que acontece aqui? Aqui ele simplesmente confessa, certo? Foi a mulher que me deste, né? Replicou o homem. Foi a mulher que me deste por auxiliador, e ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Confessou, eu comi, pronto, acabou-se. Ok? Querendo ou não, confessou. E aí, continuando, o Senhor inquiriu a mulher, né? Que é isso que fizeste? A mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmão, se tivesse um outro ser além da serpente, eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que a serpente teria culpado esse outro ser. Porém, a serpente ali, na verdade, era o próprio adversário, o próprio, né, diabo. Então, o que aconteceu? Claro que o diabo entrou lá na serpente, né? Mas a serpente não podia falar. O que falou na boca dela foi o próprio diabo. Então, o que acontece? Aí Deus começa a sentença, né? O julgamento para a serpente. Porque fizeste isso, entre és maldito entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás. Por que aconteceu isso? Não sei. Mas deixa eu ver aqui. Rastejarás. Cadê? Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei. Tem alguns irmãos. Irmão, possivelmente a serpente ou ela andava ou ela voava. Irmão, pelo amor de Deus. Isso aí, não queira afirmar uma coisa que não está escrito, certo? O que a nós foi revelado está aqui. Nós estamos lendo. O que é oculto, nós vamos saber só na eternidade. Mas enquanto isso, vamos ficar com o que está aqui, tá bom? Não fique inventando muita marmota, não. Cuidado com... Às vezes as pessoas gostam de ficar opinando. E esquece de olhar que a palavra ela tem uma essência. Então vamos focar só na essência, tá? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto eu te ferirá a cabeça, tu lhe picarás o calcanhar. Isso aqui é um texto messiânico, uma profecia messiânica. Está se referindo a Cristo lá na frente, né? Quando ele viesse, certo? Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez e em meio à agonia. Dará à luz filhos, né? Alguns falam: a mulher já sentia dor de parto, né? Porque o texto diz multiplicarei, quer dizer que ela tinha. Irmão, não inventa, não força texto, pelo amor de Deus. Existem algumas forças de expressão que Deus usou, que o próprio Deus usou em suas falas, né? E quando você vai estudar o Antigo Testamento, na versão original, na literatura hebraica, você vai ver que existem algumas forças de expressões que Deus usou. Não quer dizer que era aquilo de forma literal, certo? Então, cuidado, não fique dando muita ideia não, que texto sem contexto é pretexto, tá? Por favor. Então voltou-se para o homem e lhe ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer. Maldita é a terra por tua causa, a terra foi amaldiçoada, com sofrimentos obterás do solo teu alimento, todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. E com o solo o teu rosto comerás o teu pão até que voltes do solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé Deus túnicas de pele e com elas vestiu. Agora observe bem. Se lembra que Deus, eu mencionei que lá no início Adão e Eva, eles... Eu mencionei não, o texto diz, né? O texto diz mesmo aqui em cima. No versículo 7. Perceberam que estavam em seguida entrelaçaram folha de figueira. Se lembra disso aqui? Eles estavam já com as partes íntimas cobertas. Só que Deus teve a preocupação ainda. Ele ainda se preocupou de vestir o homem por completo, túnica de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então, irmão, o povo lá que gosta
de dizer que roupa não tem nada a ver? Desde o princípio, Deus se preocupou em vestir um homem. Deus se preocupou em não deixar um homem nu. De Gênesis a Apocalipse, irmão, Deus vai se preocupar dessa forma. Deus vai ter essa preocupação. Lá em Apocalipse você vai ver também na questão de roupa. De novo, Deus vai mencionar. Quando a gente estiver lá em Apocalipse, a gente vai ver isso aí. Então, vamos ler mais a Bíblia, vamos nos aprofundar mais nas Escrituras, tá bom? Que é melhor que a gente não passe vergonha, tá bom? Então declarou Deus: eis que agora o ser humano se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome o fruto da árvore da vida e comendo possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o homem do jardim, o ser humano do jardim do Éden, e fez que ele lavrasse a terra no qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva no leste do jardim, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Haviam duas árvores, né? Uma delas era a árvore da vida no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, dentro do jardim, certo? Porém, Deus, sabendo que o homem poderia voltar a ter acesso ao jardim, Deus bloqueou a passagem, né? A entrada, certo? Aqui no momento que ele coloca, bota querubins, coloca querubins, né? E uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Lá em Apocalipse nós vamos ver novamente a mesma árvore da vida, que ela vai servir para nós crentes salvos em Cristo Jesus, quando estivermos lá na eternidade, tá? Isso aí, quando a gente estiver lá em Apocalipse, nós vamos descobrir o porquê disso aí, e ela está muito bem guardada para nós, tá bom? Então, irmãos, Adão e Eva comeram fruto proibido, como nós mencionamos, e a queda foi no momento em que eles desobedeceram a Deus, eles pecaram contra Deus, e todos nós somos cientes disso, que o pecado quebra a comunicação ou a comunhão com Deus, né? A palavra, a promessa, as palavras que Deus falou para o homem foi dito certo: a alma que pecar, essa ela morrerá. Não é uma morte física, mas sim espiritual. Então, irmãos, muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado com as nossas ações, porque com tudo isso, de tudo isso nós vamos prestar conta, e de tudo isso nós iremos colher, né? Tudo aquilo que nós plantarmos nós iremos colher. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas também nós temos a consequência das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas ações. Amém? Que Deus abençoe você neste momento. Esta foi a primeira dispensação, né? Aqui nós vimos a expulsão, certo? E Deus fazendo a promessa. E que isso aqui nós lemos lá no texto bíblico, tá? Então que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a próxima aula, próxima lição, em nome do Senhor. Paz de Jesus Cristo a todos. E um forte abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau.